Olá, amados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Provocando o Novo de Deus. Como provocar o Novo de Deus? Já falamos um pouco sobre algumas histórias da Bíblia e hoje nós vamos dar sequência e vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Sansão. Um homem que também foi levantado para libertar o povo dos filisteus na época quando Israel estava cativo aos filisteus. Mas antes a gente dar sequência a essa história, antes a gente entrar nessa palavra, eu quero te pedir um favor, para rapidinho, clica aqui nesse sininho que está do seu lado esquerdo e quando você clicar, você vai se tornar inscrito no canal e a partir desse momento você vai receber uma nova postagem toda vez que nós tivermos novos vídeos. E além disso, também não esquece de você curtir, compartilhar, comenta alguma coisa, comenta se você já recebeu alguma coisa de Deus através dos nossos vídeos. Isso é importante demais para que a gente entenda como que Deus tem falado contigo através do nosso canal. Amém? Vamos à palavra de Deus, vamos dar sequência, vamos finalizar essa série com o Provocando o Novo de Deus. Então abra sua Bíblia, se você puder, em Juízes, capítulo 13, versículo 2. Em Juízes 13, 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. E certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do seu filho, e porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E então, vamos dar uma pausa. Vamos refletir então um pouco sobre essa passagem. Essa passagem conta um pouco sobre a história de um casal que a mulher era estéril, ela não podia ter filhos, só que mesmo assim, eles queriam ter filhos, eles oravam para ter filhos, e nesse momento, Deus escolhe essa mulher, Deus escolhe esse casal para gerarem um filho. E a Bíblia é repleta de histórias de mulheres estéreis que têm filhos, e normalmente esse filho é por um milagre. É um filho para algo maior, é um filho para libertar um povo, é um filho para alguma coisa. Por exemplo, quando Moisés nasceu, que não podia nenhum menino nascer e tinha que morrer, e ele mesmo assim foi o libertador do povo do Egito. Quando Sansão nasce, a mãe dele era estéril e ele nasce para libertar o povo dos filisteus. Gideão também, enfim. Então, a Bíblia é repleta dessas histórias, mas nesse caso aqui eu quero destacar alguns pontos importantes que eu aprendo com essa história. O primeiro ponto é, como que Deus fala com essa mulher? O primeiro é, Deus não falou com o homem. E normalmente na Bíblia, normalmente Deus fala primeiro com o marido. Mas nesse episódio, Deus fala primeiro com a mulher. E Deus chega para a mulher e fala para ela através de um anjo. O anjo do Senhor fala para ela, você é estéril, você não tem filhos, mas você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado. E aí, o anjo dá uma direção específica para essa mulher. Tenha cuidado. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E o seu filho não passará navalha na cabeça, porque ele será um nazireu. Nazireu é uma expressão que se remetia a filhos que eram gerados para o Senhor, como foi, por exemplo, Samuel. A gente falou no primeiro vídeo. Samuel, por exemplo, era um nazireu. Samuel foi desde o ventre, ele era declarado para o Senhor. A mãe dele, Ana, declarou ele para o Senhor. Ela consagrou ele ao Senhor. E Sansão também seria. Ou seja, ele era um nazireu que seria consagrado ao Senhor e por isso ele não podia cortar o cabelo. E por conta disso, ela recebe aquela instrução daquele anjo e ela fica meio, caramba, como assim um anjo falou comigo? E eu quero primeiro chamar a atenção a esse sinal de Deus. A gente viu aqui algumas formas de Deus falar, só que a maioria dessas formas, normalmente na Bíblia, são causadas pelo homem. O homem chega e pede algo a Deus, como Gideão, por exemplo, que chegou e pediu um sinal a Deus e Deus deu, depois de ele receber uma palavra. Mas aqui, um anjo aparece do nada para essa mulher e dá uma direção clara para ela. E quando o anjo dá essa direção para essa mulher, ela fica meio em choque, ela não sabe o que fazer. Qual que é a primeira reação dela? Ela vai contar para o marido. E ela vai contar para o marido, Manoá, e ela chega, Manoá, meu marido, aconteceu isso, um anjo apareceu e disse que eu vou engravidar, mesmo eu sendo estéril, e que vai acontecer isso, e ela não entende muito bem, ela está meio afoita, e aí o marido chega e fala, não, peraí, se Deus mandou, da mesma maneira que eu contei da minha experiência no último vídeo, eu orei, Deus falou comigo e eu contei isso para minha esposa e minha esposa também orou e pediu o mesmo sinal. Da mesma maneira aqui, Manoá decide fazer a mesma coisa. E a palavra de Deus diz em 13:8, então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que tu enviastes volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. E Manoá, seu marido, não estava com ela. Então,
Só que aí ela vai, chama o marido e fala, amor, aquele anjo que falou comigo, ele voltou, ele está aqui de novo, vem cá. E aí ele vai lá e ele começa a conversar com o anjo. E aí, então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele responde então, o anjo, por que pergunto meu nome? Meu nome está além do todo entendimento. Então, depois disso, a palavra de Deus diz que Manoá pergunta para o anjo qual é o nome dele, e ele fala, por que você está perguntando meu nome? Você está perguntando a coisa errada, meu filho. Você está perguntando o que Deus devia perguntar. O meu nome não importa para ti, porque o meu nome está além do teu entendimento. Se eu te contasse, você não ia nem entender. Então você não tem que perguntar isso. E aí depois disso, então, a Bíblia diz que Manoá pergunta, então me explica o que eu tenho que fazer com meu filho. Como que eu devo instruir ele? E aí o anjo repete a mesma coisa que falou para a mulher. Você deve, primeiro, a mulher tem que se abster de vinho e de toda bebida fermentada, e além disso, ela não pode cortar o cabelo da criança, e ele vai ser consagrado ao Senhor. Só isso que você tem que fazer, o restante vai acontecer do jeito de Deus, fica tranquilo. E ele fala, então tá bom, mas então não tem mais nada que a gente possa fazer para te prestar culto? Não, você não precisa prestar nenhum culto para mim. Se você quiser prestar algum culto de verdade, faz o seguinte, pega alguns dos seus animais que você tem e faz um holocausto para o Senhor. Nesse momento, nessa época, era uma das formas que o povo tinha de falar com o Senhor e de prestar sacrifícios e agradecer a Deus. Então ele fala, então se você quiser fazer alguma coisa, faz para Deus, não faz para mim, eu sou apenas um anjo, eu sou um mensageiro. Eu estou vindo aqui apenas para te dar uma palavra, para te dar uma direção. Então Manoá faz isso. Então a Bíblia diz em 3:19, então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. E quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. E vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. E como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que de fato era o anjo do Senhor. Então aqui eles vivem uma experiência sobrenatural. Eu não sei se vocês entenderam essa passagem, mas quando você para meditar nela, pensa o seguinte, como é que começa essa história? Primeiro, uma mulher que era estéril encontra um anjo e o anjo dá uma instrução para essa mulher. Você vai dar luz a um filho e o seu filho vai ser o libertador do povo. Só que para isso você precisa se abster de vinho, de bebida fermentada e além disso você não pode cortar o cabelo do seu filho porque ele vai ser nazireu, ele vai ser um homem consagrado ao Senhor. E quando ela recebe essa instrução, ela não sabe o que fazer, ela leva para o marido, ela conta tudo para o marido e o marido decide pedir a mesma confirmação. Ele ora e fala, Deus, se você realmente mandou esse homem que ele realmente veio do Senhor, manda ele de novo para ele me contar. O anjo volta e conta a mesma coisa, tira a dúvida do pai, do Manoá, e ele fala, você só precisa fazer isso que eu falei para sua esposa. E ele repete o que ele acabou de falar para a esposa. E no meio disso tudo, e eles falam, tá bom, então o que eu posso fazer para ajudar? E eles decidem prestar uma homenagem ao Senhor. E eles decidem ali fazer um holocausto para o Senhor. E depois disso, uma chama começa a subir do holocausto. Tenta imaginar essa cena. Uma chama começa a subir do holocausto e no meio disso, o homem que era um anjo que estava ali, ele se desfaz no meio da chama. Tenta imaginar essa cena. Parece até algo meio cinematográfico, não parece? Quando a gente imagina isso, a gente imagina algo que para os nossos olhos são inconcebíveis. Como que uma pessoa, vem um anjo, do nada o anjo se some no meio da chama. Para quem ainda é novo na fé, talvez isso seja muito difícil de imaginar. Mas, para quem está começando a evoluir na fé, isso é algo que você devia olhar e sentir arder no teu coração. Porque quando eu leio essa passagem, eu fico indignado por eu nunca ter visto algo disso. Eu nunca vi um anjo falar comigo. E eu fico indignado por isso, eu quero viver isso, eu quero que um anjo venha falar comigo, e eu quero pedir confirmação, e eu quero que o anjo volte e confirme. E depois que o anjo voltar e confirmar, eu quero poder fazer uma fogueira, e nessa fogueira, o anjo subir no meio dessa fogueira. Olha que incrível, olha que experiência sobrenatural com Deus. E hoje, a grande verdade é, quando a gente fala de provocar o novo de Deus, muitas das vezes nós não vivemos coisas com Deus, como nós já falamos nos últimos vídeos. Primeiro, porque nós não obedecemos como Abraão obedeceu. Segundo, porque nós não pedimos sinais como Gideão pediu. E terceiro, porque a gente não queima por experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais com Deus, como essa experiência que esse casal teve. Uma mulher que era estéril, dá à luz a um filho que vai ser o libertador do povo, e depois eles ainda veem um anjo subindo por uma chama. Não há dúvidas de que foi Deus aqui, mas além disso, eu não quero chamar a atenção apenas para a forma que Deus fala através do anjo, mas para a experiência sobrenatural que eles vivem.
O final de provocar algo novo com Deus sempre vai ser uma experiência sobrenatural. Deus vai te dar oportunidades de ser obediente. Deus vai te responder os teus sinais. Mas no final, Deus vai te ensinar e vai te permitir viver experiências sobrenaturais com Ele. Ele vai falar contigo de formas que você nunca ouviu. Ele vai falar de uma maneira que você nunca entendeu. Ele vai te direcionar de uma maneira que você nunca entendeu. E quando você menos perceber, você está vivendo coisas, você está vendo coisas, você está experimentando coisas que você nunca experimentou em Deus. E é dessa forma que o nosso coração precisa queimar. Se o teu coração já queima por isso, eu te faço esse convite agora. Se ainda não queima, eu te faço o convite para que você clame por esse fervor de Deus. Porque isso, Jesus nos ensina que nada mais é do que o Espírito Santo dentro de nós, agindo para que a gente queira queimar por novas experiências. Deus sempre tem mais para nós. Existe algo novo de Deus. Existe mais de Deus. Se você já vive uma vida com Deus, eu te desafio hoje a viver mais com Deus, a ter novas experiências, a viver coisas que você nunca viveu. Se você nunca teve, por exemplo, sonhos proféticos, se você nunca teve visões sobrenaturais, se você nunca viu um anjo, se você nunca viu um anjo subindo no meio da chama, você precisa clamar por algo a mais de Deus. Porque se esse casal viveu, por que eu e você não podemos viver? Nós podemos viver mais com Deus e Deus quer que nós vivamos mais com Ele. Então, clamemos por isso em nome de Jesus para que nós possamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Se você crê isso, feche seus olhos em nome de Jesus. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, por algo a mais. Pai, eu creio que existe mais de Deus para nós, Pai. Eu creio, Pai, que nós não podemos nos limitar, Pai, numa vida de ir à igreja no domingo, de ir a um culto, de falar com um pastor ou com um padre ou com qualquer pessoa religiosa, Pai. Eu creio, Pai, que uma vida de comunhão contigo é muito mais do que uma vida de religiosidade. E, Pai, o que a religião nos ensinou é que nós precisamos viver regras, mas o que o Senhor nos diz através da Tua palavra é que não se trata de regras, mas sim de experiências, Senhor. De experiências contigo, de experiências sobrenaturais, de sermos obedientes ao ouvir a Tua palavra, de podermos pedir sinais e termos certeza das Tuas respostas, de pedirmos experiências sobrenaturais contigo, Pai, e experimentarmos da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nós não te pedimos, Pai, um livro de regras, nós te pedimos, Pai, uma vida de experiência, Pai. Nós te pedimos uma vida de experiência contigo, Pai, para que possamos falar, Pai, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para que onde entrarmos, Pai, os sinais das Tuas maravilhas nos acompanhem, Pai. E por isso eu profetizo e declaro, Pai, que cada um que está assistindo esse vídeo, que está aqui nesse culto, nesse momento, Pai, aonde nós entrarmos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, Senhor, as Tuas bênçãos nos acompanharão, a Tua presença nos acompanhará, os Teus sinais e prodígios nos acompanharão e as experiências sobrenaturais que Tu tem preparada para nós, Pai, nos acompanharão. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro cura, eu declaro prosperidade, eu declaro, Senhor, que demônios irão embora, Pai, serão expulsos. Eu declaro, Pai, que todo espírito de dúvida, de medo, de incredulidade, de ganância, de mentira, de engano, Senhor, está repreendido agora em nome de Jesus, Senhor. Entra com a Tua boa, perfeita e agradável vontade e nos ensina a viver uma vida contigo, de experiências sobrenaturais como nós nunca vivemos, Pai. Queremos queimar por Ti, Senhor, cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Se essa palavra te tocou, não esquece de deixar aqui pra gente seu testemunho. Não esquece de compartilhar com alguém que você acha que precisa receber dessa palavra. E já existe uma nova palavra de Deus nascendo no meu coração para que nós possamos seguir esse canal no próximo vídeo, na próxima série. Em nome de Jesus, amém.